Oi pessoal, meu nome é Gabriela, vou ser monitora de vocês agora da Integradora 2. Eu resolvi começar trazendo aqui um vídeo sobre uma revisão geral da anemia, com ênfase na anemia ferropriva e na anemia de doença crônica. Também esse vai ser o primeiro assunto de vocês na disciplina, acho que vai ser legal a gente conversar um pouquinho sobre. Começando do início, então, a anemia é a redução dos níveis de hemoglobina no sangue. Então a gente tem que saber a partir de quais níveis que a gente considera anemia. Segundo a OMS, a anemia em mulheres adultas é uma hemoglobina menor do que 12 e em homens adultos é uma hemoglobina menor do que 13. Esses números é importante que a gente saiba decorado, é bem importante ter esse conceito bem esclarecido. Seguindo em frente, qual é a importância da hemoglobina? Eu tenho certeza que vocês sabem isso, que ela vai transportar o oxigênio do pulmão para os tecidos do corpo e depois remover o dióxido de carbono desses tecidos pelo pulmão. Seguindo em frente aqui, para mostrar para vocês a molécula da hemoglobina, ela é formada por essas cadeias de globina, são 4 cadeias de globina. Aqui tem 2 cadeias alfas e 2 cadeias beta, e no centro tem um grupo M. Aqui um zoom no grupo M, ele é formado pelo anel porfirínico e pelo ferro no centro. Seguindo, quais são as manifestações clínicas da anemia? É aquela coisa que a gente sabe, cansaço, fraqueza, a pessoa fica sem vontade, sem motivação para fazer as coisas, tem falta de ar, taquicardia, palidez, as mucosas hipocoradas, queda de cabelo, enfim, tem várias manifestações, eu ainda vou trazer outras durante essa aula. Trouxe aqui um hemograma para a gente analisar. Então, o hemograma, ele vai ter as 3 séries de células do nosso sangue, né? Os eritrócitos, ou hemácias, os leucócitos e as plaquetas. A gente vai focar aqui nas hemácias, nos eritrócitos. Aqui a gente consegue ver que tem vários índices hematimétricos, né? Tem hemoglobina, hematócrito, VCM, HCM, CHCM, RDW. Eu vou falar agora um pouquinho mais sobre esses índices, porque a gente consegue classificar as anemias de acordo com eles. Então, vamos lá. Classificação morfológica das anemias pelo VCM, começando então, que é o volume corpuscular médio. Isso diz respeito, obviamente, ao tamanho das hemácias do nosso corpo. Então, eu posso ter uma anemia que é microcítica, quando ela tem hemácias muito pequenas, ou uma macrocítica, quando tem hemácias muito grandes, ou ainda quando tem hemácia de tamanho normal, normocítica. Aqui embaixo eu coloquei alguns valores de referência do VCM para classificar essa anemia, mas enfim, vocês não precisam saber isso decorado, porque quando vocês pedirem o exame vai ter lá nos valores de referência. Seguindo em frente, outra classificação morfológica é pelo CHCM, que é a concentração de hemoglobina corpuscular média. Então, uma anemia, isso diz respeito, né, à quantidade de hemoglobina que a gente tem dentro de cada hemácia. Então, uma anemia hipocrômica quando eu tenho pouca hemoglobina nas hemácias, uma anemia hipercrômica quando eu tenho muita hemoglobina nas hemácias, e uma normocrômica quando eu tenho quantidades normais de hemoglobina em cada hemácia. Seguindo em frente, outra classificação morfológica é pelo RDW, que ele basicamente é o índice que vai avaliar a variação do tamanho das hemácias no nosso sangue. Então, se eu tenho um RDW normal ou muito baixo, significa que todas as hemácias são praticamente do mesmo tamanho. Agora, quando eu tenho um RDW aumentado, isso significa que tem extremos muito grandes de tamanho de hemácias. Então, eu tenho hemácias muito grandes e eu tenho hemácias muito pequenas, todas juntas ali. Quando eu tenho esse fenômeno de RDW aumentado, a gente chama de anisiocitose. Seguindo em frente, outra classificação que a gente pode fazer ainda para as anemias é a fisiopatológica. Então, existem as anemias hipoproliferativas e as hiperproliferativas. As hipoproliferativas são aquelas causadas por uma diminuição da produção de hemácias. Isso pode ser tanto um defeito primário da medula óssea para produzir as hemácias, ou pode ser porque está faltando a matéria-prima para produzir hemácia. Falta, por exemplo, a cadeia globina, falta ferro, enfim. Já nas anemias hiperproliferativas, eu tenho matéria-prima, eu tenho a medula óssea funcionando, mas eu estou perdendo as hemácias. Pode ser por uma hemorragia, algum sangramento agudo ou uma hemólise. E esse nome, né, de hiperproliferativas ou hipoproliferativas, isso diz respeito aos reticulócitos. Reticulócitos são as formas jovens das hemácias, que podem ser liberadas pela medula óssea. Então, por exemplo, numa anemia hiperproliferativa, que é quando eu tenho muitos reticulócitos, isso acontece porque, como eu estou perdendo várias hemácias, a minha medula óssea tenta compensar isso produzindo mais reticulócitos e jogando eles já na corrente sanguínea. Então, aqui eu tenho reticulócitos aumentados, enquanto na anemia hipoproliferativa, pelo contrário, eu vou ter reticulócitos normais ou reduzidos. Até porque a minha medula óssea está com uma falha, ou porque eu não tenho nem a matéria-prima para produzir esses reticulócitos. Seguindo em frente aqui, eu trouxe só esse quadrinho que mostra algumas das causas de anemia hipoproliferativa e aqui de hiperproliferativa. Aqui a gente vai falar de 2 causas da hipoproliferativa, né, que é a deficiência de ferro e a anemia de doença crônica, começando então com a anemia por deficiência de ferro, que é a anemia ferropriva, que é sem dúvida a anemia mais comum. Aqui eu coloquei algumas causas de anemia ferropriva para a gente pensar. Pode ser por um aumento da demanda de ferro pelo organismo, isso acontece principalmente em crianças, jovens em crescimento, em gestantes também, ou uma diminuição do aporte de ferro, por exemplo, deficiência alimentar, vegetarianos que não consomem carne.
Pode ser uma diminuição da absorção de ferro, porque eu tenho alguma doença inflamatória intestinal, por exemplo, como doença de Crohn, ou porque eu fiz alguma cirurgia, que eu tirei uma porção ali do meu intestino e eu não vou absorver corretamente ferro. Ou, uma causa bem importante a gente lembrar, é o sangramento crônico. Sangramento gastrointestinal e sangramento menstrual excessivo eu coloquei aqui como os dois grandes exemplos. Então, por exemplo, em mulheres em idade fértil, a gente sempre tem que perguntar sobre o padrão menstrual dela, sobre o ciclo menstrual. Porque o sangramento menstrual excessivo, o sangramento uterino anormal, é uma causa muito importante de anemia ferropriva. Então, é sempre importante a gente perguntar sobre isso na anamnese. E da mesma forma, quando a gente pensa em idosos, a gente tem que perguntar sobre o sangramento gastrointestinal, se teve, por exemplo, fezes com sangue, porque a gente está pensando, por exemplo, talvez em algum câncer gastrointestinal que esteja causando uma anemia ferropriva. Então, isso são duas causas bem importantes a gente pensar. Seguindo em frente, eu coloquei aqui mais manifestações clínicas, como eu tinha comentado, que são um pouquinho mais específicas da anemia ferropriva. Então, glossite, que é essa inflamação da língua, queilite angular, que é essa fissura aqui no canto da boca, colenícula, que é tipo uma unha em formato de colher, síndrome pica, que é uma perversão do apetite, a pessoa é uma coisa meio estranha, fica com vontade de comer gelo, vontade de comer terra. Enfim, são coisas mais específicas da anemia ferropriva. Seguindo agora, entrando na fisiopatologia da anemia ferropriva. Então, o ferro, a gente adquire ele através da dieta, através da ingestão de carne, de feijão, de leguminosas, enfim. É que o ferro está no nosso lume intestinal e a gente vai absorver ele através desse transportador, que é o DMT1, ele vai entrar dentro da nossa célula intestinal do enterócito. Depois, para ele passar do enterócito aqui para o líquido extracelular e depois ser levado para as outras áreas do nosso organismo, ele vai ter que passar por essa proteína aqui de membrana, que é a ferroportina. Seguindo, então, o ferro foi ingerido, ele foi absorvido por transporte ativo lá no intestino. Quando ele chega no nosso plasma, no nosso sangue, ele vai ser transferido acoplado a uma proteína que é a transferrina. Aí ele pode chegar lá na medula óssea e vai participar da formação da hemoglobina e dos eritrócitos. Além disso, é importante a gente saber que o fígado ele produz uma proteína que é a ferritina, que serve como um estoque intracelular de ferro. Então, além de eu ter esse ferro que fica no plasma ligado à transferrina, eu vou ter ferro intracelular na forma de ferritina, que é o nosso estoque. Seguindo, então, agora que a gente já viu basicamente como funciona a fisiopatologia e quais são as causas da anemia ferropriva, vamos classificar ela. Ela morfologicamente é uma anemia microcítica e hipocrômica e fisiopatologicamente é hipoproliferativa, porque eu tô tendo tá faltando na matéria-prima para fazer a minha hemoglobina, tá faltando ferro, então é hipoproliferativa. Seguindo em frente, eu trouxe essa tabelinha aqui que eu acho bem importante, que são alguns parâmetros que a gente pode dosar no sangue do paciente para a gente fazer o diagnóstico da anemia ferropriva. Então, vocês vão ver mais para frente que a gente pede perfil de ferro, que vem todos esses exames. Então, vamos pensar em um por um. Na anemia ferropriva, obviamente, o ferro sérico vai estar diminuído. Agora, como que vai estar a ferritina? Lembrem que eu falei que a ferritina é esse estoque intracelular de ferro. Bem, se eu não tenho ferro sérico, obviamente eu não vou ter nem estoque, vai estar diminuído. Só que eu coloquei aqui esses dois asteriscos para falar para vocês que em situações de inflamação, a ferritina ela pode ser normal ou até aumentada. Existem citocinas pró-inflamatórias que, enfim, vão acabar mexendo nesse metabolismo da ferritina e aumentar ela nessas situações de inflamação. Então, isso é bem importante a gente saber que só por eu ter uma ferritina aumentada não significa que não seja anemia ferropriva. Tem que levar em conta todo o contexto daquele paciente. Seguindo em frente, tem mais esses dois parâmetros aqui que são bem importantes. Então, saturação na transferrina é basicamente quanto ferro eu tenho ligado à transferrina, né? Aqui eu vou ter pouco porque eu tenho pouco ferro. E a capacidade ferropéxica total, ela diz respeito basicamente a quanta transferrina que eu tenho ali para se ligar ao ferro. O que acontece é que na anemia ferropriva, como eu tenho pouco ferro sérico, como eu tenho pouca ferritina, nosso organismo ele tenta compensar isso produzindo mais transferrina. Então, aumenta a produção dessa proteína de transporte. Dessa forma, minha capacidade ferropéxica total aumenta. Eu tenho mais transferrina para se ligar ao ferro. No entanto, a saturação da transferrina, o quanto de ferro tem ligado a ela, é baixa. Certo, seguindo em frente, isso aqui também é um quadro que vocês têm que entender bem, que fala sobre os estágios da deficiência de ferro. Então, tudo começa com uma depleção dos estoques de ferro. A primeira coisa que acontece é diminuir a ferritina sérica. Então, que nem está mostrado aqui. Depois, quando a gente segue nesses estágios, vem uma eritropoese deficiente em ferro. Então, já começa acaba alterando o processo de formação da hemoglobina das hemácias. Então, a gente vê aqui a hemoglobina ainda está normal, os níveis de hemoglobina ainda estão normal, ainda não é uma anemia, mas já tem algumas alterações em alguns índices hematimétricos. Então, o RDW já está aumentado, já tem uma hipocromia, uma microcitose das hemácias.
Já tem o ferro sérico diminuído, capacidade total de ligação de ferro aumentada, saturação de transferrina reduzida, enfim, já tem algumas alterações. E por fim, o último estágio vai ser a anemia ferropênica em si, que daí o que muda é a gente vai ver aqui, ó, agora sim a gente tem uma anemia em si, porque os níveis estão abaixo daquilo lá que a gente tinha comentado no início da aula, menor que 13 em homens e menor que 12 em mulheres. Seguindo, profilaxias. Então, como a gente pode evitar o desenvolvimento de anemia ferropriva, né? Para a população em geral, é só uma ingesta adequada de ferro, né? Incluindo aqueles alimentos que a gente tinha comentado, carne vermelha, feijão, leguminosas, enfim. Para gestantes, então as gestantes elas estão numa situação de risco para anemia ferropriva, elas sofrem uma hemodiluição com a gravidez. Então, para todas as gestantes, independentemente de elas terem ou não anemia, é recomendada a suplementação de ferro elementar. Elas vão tomar cerca de 30 a 40 miligramas por dia, e isso é a partir das 20 semanas de gestação. Elas vão manter isso até o final da gestação e às vezes até durante o puerpério elas mantêm essa suplementação. Além disso, em recém-nascidos também se recomenda a suplementação de ferro. Além, é claro, do aleitamento materno exclusivo, que eles vão manter até os 6 meses, além disso ser uma forma de profilaxia para anemia ferropriva, fazer a suplementação de ferro também é uma outra maneira. Aí as literaturas elas divergem um pouco nas recomendações, né? Eu coloquei aqui que a SBP recomenda que seja iniciado aos 3 meses de idade, vá até os 24 meses de idade, e o Programa Nacional de Suplementação de Ferro coloca que a suplementação seja iniciada aos 6 meses e depois mantida até os 24 meses. Enfim, isso vocês podem ler um pouco melhor nos documentos que as professoras colocaram no Moodle também. Para terminar nossa aula, ainda vou falar um pouquinho sobre a anemia de doença crônica. Então, a anemia de doença crônica ela também pode ser chamada de anemia da inflamação. Quais são as causas? Então, eu coloquei aqui, são causas de inflamação crônica. Infecções crônicas como tuberculose, endocardite, osteomielite, neoplasias, doenças reumáticas inflamatórias, insuficiência cardíaca congestiva, diabetes mellitus, entre várias outras doenças. E é para a gente falar um pouquinho da fisiopatologia, então, dessa anemia. Aqui eu coloquei algumas citocinas pró-inflamatórias que estão envolvidas nessa fisiopatologia. Interleucina 1, TNF-alfa, interleucina 6. E aqui várias maneiras como essas citocinas vão atuar provocando anemia. Então, uma das principais maneiras que a gente tem que saber é através da hepcidina. A hepcidina ela vai ser produzida pelo fígado em resposta a essas citocinas pró-inflamatórias e ela atua lá no trato gastrointestinal, impedindo a ação da ferroportina. A ferroportina é aquela proteína que a gente viu que vai fazer com que o ferro saia de dentro do enterócito e vá para o líquido extracelular para ser absorvido. Então, se eu impeço a ação da ferroportina, eu vou ter uma diminuição na minha absorção de ferro. Além disso, essas citocinas pró-inflamatórias, elas atuam lá nos rins, diminuindo a produção da eritropoetina, que a gente sabe que é um hormônio que estimularia a eritropoiese na medula óssea, e essas citocinas atuam diretamente na medula óssea, diminuindo a eritropoiese. Uma outra coisa que eu não esqueci de comentar aqui é que a hepcidina, além de diminuir a absorção do ferro, pelo trato gastrointestinal, ela diminui a liberação da ferritina que a gente tem intracelular. Então, eu tenho ferritina, eu tenho estoque de ferro, mas ela fica presa dentro das células. A gente não consegue liberar a ferritina para o nosso líquido extracelular e para ser usada para a eritropoiese. Perfeito, agora que a gente entendeu um pouco da fisiopatologia, como que a gente classifica uma anemia de doença crônica? Ela geralmente é normocítica e normocrômica. Em estágios mais avançados ela pode virar microcítica também. E também é hipoproliferativa, porque eu estou tendo uma diminuição da minha matéria-prima para produzir essas hemácias de maneira normal. Daí aqui é aquele quadrinho de novo para a gente fazer esse pensamento, né, de como que vai ficar cada parâmetro. Então, o ferro sérico, como a gente viu, vai estar diminuído porque diminuiu a minha absorção pelo trato gastrointestinal do ferro. Agora, a ferritina vai estar aumentada. O que significa? Eu tenho meu estoque de ferro, ele está ali dentro. O problema é que eu não consigo utilizar ele porque a hepcidina está impedindo que o ferro saia de dentro das células e seja usado. Então, essa é uma das grandes diferenças entre a anemia de doença crônica e a anemia ferropriva. E esses dois parâmetros aqui, saturação de transferrina e capacidade de ferropéxica total. A saturação de transferrina, obviamente, vai estar diminuída, né? Eu tenho pouco ferro ligado à transferrina, porque eu tenho pouco ferro, e a capacidade de ferropéxica total, ela também vai estar diminuída na anemia de doença crônica. Isso é porque eu acabo diminuindo também a minha capacidade de produzir mais transferrina. Apesar de eu ter pouco ferro, eu acabo não conseguindo produzir mais transferrina. Então, a minha capacidade de ferropéxica total, ou seja, as proteínas totais que eu tenho para transportar esse ferro, né, que seria a transferrina, também estão baixas no nosso sangue. Então, essas são as duas principais diferenças entre a anemia de doença crônica e a anemia ferropriva. Eu coloquei aqui um quadrinho que vocês podem pausar o vídeo e ir comparando para ter essa noção entre a diferença entre essas duas.
Enfim, era isso que eu queria falar pra vocês. É pra ser uma revisão mais geral, mais rápida. Mas qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem mandar lá no fórum do Moodle, que eu vou tentar ajudar vocês. E é isso, espero que tenham gostado.